A seguir, União Entrevistas. Bom dia para você que está ligado nesta manhã de sábado aqui na 105.3. Eu sou Diana Mendel e está no ar União Entrevistas. E hoje nós vamos conversar, nada mais nada menos, sobre um assunto que abrange a todo o Rio Grande do Sul e inclusive o Brasil, sobre a questão da qualificação de algumas pessoas, principalmente aquelas que vão lidar diretamente com os turistas, para a Copa do Mundo deste ano. E nós vamos conversar também sobre o Seminário Final de Qualificação de Gestores Públicos e Agentes Sociais para 2014. E a nossa convidada é a diretora-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a senhora Sandra Bittencourt. Tudo bem, senhora Sandra? Tudo bem, bom dia aos ouvintes da Rádio União que estão nos escutando nesta manhã de sábado. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de falarmos do seminário, eu queria que a senhora comentasse com nossos ouvintes referente ao trabalho da fundação, a qual a senhora é presidente, a Fundação para o Desenvolvimento e Recursos Humanos. Quais os projetos que a fundação engloba atualmente? A FDRH, como é bastante conhecida, a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, foi fundada em 1972. Com isso, a gente já tem aí 42 anos de trajetória, né? Cumpre neste ano 42 anos. E a fundação, que é vinculada à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, ela tem 3 finalidades. A gente atua em 3 áreas. Uma delas, que é bastante conhecida do público, é a execução de concursos públicos. Nós promovemos, executamos diferentes concursos públicos para diferentes órgãos, né, secretarias do Estado e prefeituras. Temos uma trajetória bem marcada por isso, uma reputação muito significativa nessa área. Né? Estamos realizando, inclusive, diversos concursos neste ano. Uma outra das finalidades é a gestão de estágios. Os estágios para os estudantes, né, que querem ter uma experiência no serviço público, eles passam por nós lá na FDRH. Atualmente a gente tem em torno aí de 10 mil contratos de estágios. Então todos os estagiários do serviço público no Rio Grande do Sul passam lá conosco, que é uma outra das finalidades. A gente tem ao redor aí hoje, né, de contratos de vagas ocupadas ao redor de 10 mil. E temos então a terceira finalidade da fundação, que é a promoção de formação para os servidores públicos do Estado e também para os servidores dos municípios. Nessa área de formação, ou seja, o nosso foco é em gestão, no preparo dos servidores e dos gestores públicos para melhor atender as nossas comunidades e também para executar e desenvolver políticas públicas, nós temos um grande projeto, um programa estratégico do governo do Estado que está em ação desde 2011, que é a Escola de Governo, que tem um conceito adicional, é a rede escola de governo, porque nós nos organizamos num formato em rede. Então, a fundação sozinha não faria um conjunto de ações que ela consegue fazer porque se associou, buscou a parceria das universidades públicas gaúchas. Então, hoje a gente tem 32 universidades, instituições de ensino superior, públicas, comunitárias, sem fins lucrativos, que compõem esta grande rede voltada para a formação, com foco na gestão pública. E a gente desenvolve, então, com estas universidades, em parceria, em conjunto com as universidades, vários programas de formação continuada. Um destes programas são vários os temas. A gente tem, por exemplo, formação em gestão de políticas públicas de gênero e promoção da igualdade racial, que a gente desenvolve com a PUC. A gente tem um outro programa sobre segurança pública e direitos humanos, que nós desenvolvemos com a URGS. Também com a URGS, um programa de trânsito e mobilidade urbana. Nós temos, vários outros. Né? São, como disse, 32 instituições de ensino e diferentes programas de formação continuada. E um destes programas, que tu já anunciaste o tema na tua abertura, tem a ver com a preparação de gestores públicos, né, tanto do Estado quanto dos municípios e da sociedade, gestores públicos para a recepção de mega eventos. No caso, o nosso evento maior, que estamos à espera, é a realização da Copa do Mundo, agora já em 2014. Então, por isso, o nome do programa é Formação e Qualificação de Gestores Públicos e Agentes Sociais para 2014.
Esse programa a gente tem como parceira, como instituição parceira, a Fevale aqui de Novo Hamburgo, que já tinha toda uma trajetória de trabalho de extensão junto à comunidade, todo um acúmulo também na área de turismo, na área de gestão pública, e com isso a instituição se habilitou e aceitou ser a nossa parceira para desenvolver este grande programa de formação continuada que aconteceu em diferentes regiões do estado ao longo aí, desde 2011 até agora 2014, com o propósito de instrumentalizar os nossos gestores públicos para identificar oportunidades que um evento como a Copa traz, desenvolver bons projetos para os seus municípios, captar recursos, executar esses projetos. Então, essa é a lógica deste programa. A gente realizou um primeiro seminário para identificar oportunidades, situar que evento é esse, que oportunidades ele pode trazer, que números estão envolvidos. Lá em 2011 ainda? Lá a gente começou a rigor em 2012, foi em março de 2012. Em 2011 a gente começou todo o desenho pedagógico, né, deste grande programa, junto com a universidade, e a partir de 2012, então, a gente colocou em prática com esse primeiro seminário de alinhamento, para identificar as características desse programa, as responsabilidades, né, do Estado, da Federação, dos municípios e, sobretudo, o diagnóstico e identificação de oportunidades e de legado em termos de formação, né, que a recepção de um mega evento como esse traz. Depois a gente partiu para fazer um conjunto de seminários regionalizados. Foram 6 então 6 diferentes regiões do estado, para que a gente pudesse fazer escuta e discutir com as comunidades, de acordo com as suas características, que oportunidades elas identificavam e qual era a demanda de formação, então, para que elas pudessem ter o conhecimento suficiente para pôr em prática projetos que tenham a ver com essas oportunidades. Por exemplo, região de Uruguaiana, as necessidades deles seriam diferentes daqui da região metropolitana. Claro que foge lá a fronteira, não é região Porto Alegre, onde é que vai ser a sede. Mas mesmo assim, essas identificações, estes, os problemas que vocês queriam encontrar para poder solucioná-los? Sem dúvida. A rigor, as cidades, as regiões, elas têm suas especificidades. E as oportunidades para receber um evento como esse, elas se diferem dependendo das características desse município. Então, a gente mapeou os municípios e as regiões, seja porque ou estavam no entorno de Porto Alegre, que é a cidade sede, porque eram candidatas à FanFest ou serem cidades para treino de outras seleções, ou porque elas estão na rota, no caminho dos turistas, que vão vir, né, certamente aqui dos países vizinhos, Uruguai, Argentina. Então, essas cidades têm especificidades, têm forças e fraquezas diferentes de outras, né? Ou porque são cidades turísticas que certamente, pela oportunidade que têm de vir assistir a um jogo da Copa, também serão visitadas pelos turistas que aqui se encontrarem. Então, a partir daí, desses diferentes perfis, as próprias comunidades gostariam de apontar, olha, o meu forte, eu tenho todo um trabalho de turismo de aventura, tenho uma preocupação ambiental, então nossas oportunidades têm que se dirigir com relação a isso, né, para dar um pequeno exemplo. Sim. O que nós encontramos de comum em todos esses municípios, em todas essas regiões, que havia uma certa fragilidade em termos de conhecimento para elaboração de bons projetos, captação de recursos, execução e prestação de contas. Isso é uma característica, né, não só dos municípios, mas também do conjunto, né, do Estado em termos de gestão. Hoje, cada vez mais, a gente tem o acesso aos recursos federais a partir da elaboração dos projetos, e são esses bons projetos, ou não, que vão disputar os recursos que estão disponíveis. Então, a gente compreendeu já nos seminários de identificação de oportunidades que essa era uma grande demanda. Então, a gente fez... e elaboramos também outras temáticas. Evidentemente que aquelas áreas que se relacionam mais diretamente com o evento, por exemplo, segurança pública. Então, a gente desenhou um curso sobre gerenciamento de conflitos, sobre policiamento turístico, é diferente a abordagem, né, em termos de segurança, quando você está recebendo uma visita, recebendo turistas e tem outros papéis, além de promover a segurança, também a orientação, a compreensão, a ajuda na solução, né, daquele visitante que está no nosso país.
Na área de turismo também, evidentemente, que tem toda uma relação com o trade turístico também. Então, a gente tem o gestor público que quer promover as políticas públicas de turismo, mas ele precisa estar associado aos empreendedores da área de turismo. Os restaurantes, os hotéis, os taxistas, enfim. A gente precisa desenvolver uma integração e dar suporte para essas ações. E é a grande vitrine que a gente vai ter mundial. Então, também implementar para que essas prefeituras, para que esses municípios consigam vender, apresentar suas melhores potencialidades para quem vem de fora. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, da área de turismo, a gente também teve algo assim bem específico. Também apareceu, ocorreu uma demanda que é da aquisição de um outro idioma, tendo em vista que teremos pessoas de outros países. Então, identificamos que, como nós estamos na fronteira e muitos julgam que nós, sim, falamos o nosso portunhol, que é algo bem simpático, mas por que não qualificá-lo? Então, o curso de espanhol, tendo em vista, inclusive, a recepção desses turistas, dos países mais próximos, que são de fala espanhola, castelhana, então a gente também ofereceu cursos à distância, de espanhol, básico e intermediário, e também oferecemos cursos de inglês, que é bastante instrumental para todos os profissionais que estão envolvidos também. Esses cursos de idiomas, por exemplo, foram oferecidos para a comunidade em aberto, aqueles que iriam ou que vão trabalhar em recepção de hotel, em restaurante? Como funcionou isso? O nosso foco na escola de governo é gestão pública. Nós somos voltados para os gestores públicos e nós precisávamos trabalhar a possibilidade dos gestores estarem instrumentalizados para desenvolver as políticas e criar um ambiente favorável para que os empreendedores também pudessem interagir. Mas no caso dos cursos de idiomas, como a gente fez também no sistema na modalidade EAD, a gente fez aberto porque compreendemos que, para além do gestor, havia toda uma demanda, uma necessidade da comunidade também se apropriar e ter aquisição de um outro idioma, ou pelo menos das ferramentas básicas principais para a recepção do turista. Então, com isso, sim, os cursos de idiomas na modalidade EAD foram abertos ao público em geral. Alguns outros da área de segurança, por óbvio, foram dirigidos às áreas de segurança, mas para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, para as guardas municipais, para os agentes de trânsito municipais, muitos também participaram. Agentes públicos que se movimentam também junto a essa temática. Olha, um trabalho certamente árduo, que envolveu muita gente. Eu quero saber da senhora, mas no próximo bloco, referente ao seminário, que vai ser o último seminário antes da Copa, É o seminário de encerramento. É o momento da gente apresentar estes resultados e o que foi conquistado por esses municípios. Mas eu vou querer também saber, e os ouvintes acreditam que sim, lá em 2012 para 2014... alguns pontos que a senhora poderia dizer o que aconteceu na prática, Realmente estava assim e agora está desse jeito. Mas vamos saber isso depois do intervalo. Lembrando que você está conosco aqui no União Entrevistas nesta manhã de sábado. Fique conosco, nós já voltamos.